presidente do Centro Esportivo Alagoano, Omar Coelho. Eu não quero ser chamado doutor Omar, não. Diz que tem que ser Omar Coelho, presidente do Centro Esportivo Alagoano, e o setorista, jornalista Nelson André. Boa tarde, Nelson. Nelson André. Boa tarde, Elísio. Boa tarde, Diogo. Boa tarde, Omar, né? Seu Omar. Presidente Omar Coelho. Não vou chamar de... O senhor envelhece pra cá. É demais. Vou chamar de presidente Omar. Diga pra esse menino que a gente é da Xuxa pra cá. Ele não entendeu. Não, presidente Omar, né? A todos os ouvintes, aos espectadores do YouTube e torcedores do CSA. É, meu amigo, Águia Azul do Butange, e eu prometi aos senhores que conversaríamos hoje com o presidente Omar Coelho. Ontem a conversa foi com o presidente do Conselho Deliberativo, Rafael Tenório, e hoje é com o presidente executivo Omar Coelho, e o assunto não pode ser outro. É o Centro Esportivo Alagoano. Primeiro, seja bem-vindo, prazer em tê-lo mais uma vez aqui na Rádio 1020 e em todas as emissoras que nos seguem. Boa tarde. Elísio, presidente. A minha alegria de estar aqui é sempre renovada. Olha! Né? nós que vivenciamos hoje o futebol alagoano e especificamente o CSA, me dá muita alegria de estar aqui com você e para discutir os assuntos em voga e principalmente a situação ontem que me deixou bastante assim perplexo, né? O senhor ficou estupefato? Estupefato, né? Em razão das colocações do nosso presidente do Conselho Deliberativo e, reafirmo, meu amigo pessoal, Rafael Tenório. É interessante, porque essa parceria Rafael Tenório e Omar Coelho não é de hoje nem de ontem, né? Como diria o Matuto, é de trás não ponte. Não sei quando, não é de alguns anos, pontualmente, né? Mesmo é de 2015. E 2015 né? Para cá, né? Eu fui conselheiro dele e por causa de minha atuação no conselho, tentando sempre agregar, né? Ciscar para dentro, como dizem, ele me chamou para ser seu vice. Fui seu vice por 4 anos, leal, né? Sempre com ele. Fui o único eleito que não saiu da diretoria, permaneci até o final. Quando ele me escolheu para ser presidente, candidato a presidente naquele hotel, quando ele prestou contas dos recursos da Braskem, eu fui pego de surpresa, porque ele havia conversado, mas não queria me lançar. Eu estava lá. Né? Você estava lá. Tava. E depois foi idas e vindas, apoia, não apoia, até aquele dia terrível que quando nós fomos tirados da Série A, né? Sim. E que ele, emocionado, revoltado, deu declaração que não apoiaria ninguém. Mas foi fundamental na minha eleição, foi um monstro. E por isso, foi um cabo eleitoral forte. E por isso, ele foi um cabo eleitoral mesmo. E por isso eu sou muito grato. E gratidão é uma coisa que eu prezo muito. E jamais, mas jamais, Elísio. Eu gosto quando ele me chama de Elias, que eu lembro do profeta. Jamais. Aleluia! Jamais, Elísio, eu faria alguma coisa que o desagradasse. Agora, também não posso admitir que atribuições que são do presidente do CSA sejam usurpadas ou retiradas de mim. E esse foi o ponto-chave de tudo, no início. Eu, inclusive, dei uma entrevista aqui Sim. a você naquela época, quando ele pretendeu ter todo acesso às contas. E eu disse que, naquele momento, não era possível, mas depois, na semana seguinte, disse a ele, Valmar, Coronel Gilson e ele, lá no CT, disse, Rafael, a informação que você quiser, o Gilson está aqui autorizado a abrir o computador, a lhe mostrar tudo. O que eu não vou fazer é ficar lhe oficiando com isso ou aquilo, quando, na verdade, não é minha atribuição, nem é sua, como presidente do conselho. Agora, você vem aqui, veja a conta. Eu não vou tirar um centavo do CSA. Então, qual é o receio que eu tenho que as minhas contas sejam investigadas, auditadas, olhadas, mexidas? Não tenho. Não tenho. Mas, de lá para cá, a gente tem mantido um bom relacionamento, mas o presidente Rafael, e o que eu lamento, ele gosta muito de estar na imprensa e quando ele fala,
tem peso, porque ele é o maior presidente que nós já tivemos. E é isso que né? eu ia... E aí, pronto, estraga as coisas. Porque se emociona. A entrevista ontem com você, Sim. ela começou muito bem. Né? Porque eu vi depois, eu estava na posse, na eleição do presidente. Do Felipe, aliás, parabéns aí. Ô, Lipinho, meus amores. Olha que intimidade. É porque eu chamava o pai dele de Tavinho, Sim. o Gustavo Feijó. É o Felipe Feijó, parabéns aí pela reeleição do Felipe Feijó. São mais 4 anos, né? E aí são mais 4 anos. São mais 4 anos, né? Parabéns. E aí o que é que acontece? A gente ficou surpreso quando começou a chegar ligações e tudo mais, porque tornar Rafael persona não grata do CSA ou da diretoria é inimaginável, não existe isso. Eu ontem à noite eu consegui falar com a Bianca. Sim, Bianca Tenório. Bianca Tenório. Sim. Quem coordena todas as ações lá da obra. Arquiteta, né? Ela é a coordenadora mesmo, né? O pai está como coordenador, mas o Rafael vai lá, faz as filmagens. É até uma coisa, como é que ele não tem participação em nada e toda semana ele mostra como as coisas estão acontecendo, né? E a Bianca, eu liguei para a Bianca. Eu disse, Bianca, primeiro eu não estou entendendo o comportamento do presidente Rafael, mas eu queria saber de você, se tem alguma coisa que a gente está fazendo, né, que esteja atrapalhando. Agora, quem tem a caneta para o pagamento sou eu. Sim. Isso aí eu não abro mão, né? Porque senão eu seria o quê? Um pau mandado. E eu nunca fui pau mandado, nunca na minha vida, em momento algum. Mas cumprir com tudo aquilo que a gente tá cumprindo, não tenho dúvida. E quando for da inauguração, todas as honras a Rafael Tenório. Né? E aí eu gostaria de voltar um pouco, porque no dia da eleição, quando nós saímos de lá, do CT, do CSA, já era 1h30 da manhã por aí, não era? Foi, o resultado saiu 1h30. O resultado foi 1h30 por 1h30. E o senhor tinha prometido e cumpriu, que era um documento. Está lá, né? É o ato administrativo. Ato administrativo. Não, ato executivo número 1. Número 1, pronto. Primeiro documento. Naquela mesma noite... Dia 6 de dezembro de 2021. O senhor assinou, nomeou a comissão com o Rafael Tenório como presidente para tocar a obra lá do CT, que era uma promessa antes mesmo da eleição acontecer. Houve mudanças? O que foi que aconteceu nesse ínterim? Nenhuma mudança. Inclusive, eu fui perguntado, mas se não ficou acordado em algum momento que você daria os recursos da Braskem para ele gerir, eu disse não, e mais aproximadamente no mês de novembro, ainda da gestão dele, eu como possível candidato, ele chegou e disse, eu tive uma ideia. A torcida acredita muito em mim, na construção do CT. Sim. Então, eu tive uma ideia de criar uma fundação, ou criar uma associação, transferir o dinheiro para a associação, que terá a finalidade específica de fazer a obra, né? Eu disse, Rafael, isso não pode acontecer. Isso é crime de responsabilidade, pô. Isso é improbidade administrativa. O presidente do CSA é quem rege e comanda todos os recursos do CSA. É o meu CPF, é o seu CPF que está lá. Não é o de ninguém. Como é que eu vou tirar o recurso daqui, botar para cá, para você gerir e eu vou prestar conta? Bicho, isso eu não faço. Né? Isso aí é inviável. E morreu a conversa ali. Eu disse, tudo que você quiser encaminhar vai ser pago. E é o que tem que ser feito. A gente por pedido do conselho, a gente designou um engenheiro da administração, que faz parte, integra também a comissão. Quando as empresas chegam, mandam os relatórios com tudo, esse engenheiro só faz a checagem, que é natural, é normal. E a gente efetua o pagamento. O que não rompemos um contrato assinado por ele, nenhum. Né? Em relação à obra, o que a gente fez foi o ajuste, porque tinha algum contrato que não tinha nota fiscal, e eu não vou gerir um órgão, uma entidade como o CSA, que não tem dono, que eu mexo com dinheiro alheio, sem ter documentação que comprove os pagamentos. Isso eu não faço. Mas as empresas foram muito compreensivas, sentaram, resolveram todas as pendências. Quer dizer, não houve problema algum. Problema nenhum. Então, tá tudo... Então, eu não entendi realmente o que se passou. Em relação à questão do Rafael e do senhor,
ponto de vista administrativo, é maneira diferente de administrar? Pode ser aí esse conflito? Quer dizer, se é que existe conflito. Não, em relação a mim não há conflito. O que eu acho é assim, o Rafael sempre foi o presidente. Sim. Né? E exercia a presidência de forma bem efetiva, tudo tinha que passar por ele, ninguém tinha autonomia para nada, diferentemente de mim. Sim. Né? Eu agrego as pessoas, dou atribuições e cobro. Sim. Né? Há um formato diferente. O CCA era muito centralizador nas suas ações, hoje não é. Né? A gente, inclusive, está criando um processo dentro do CCA que não existia. Você chegava com um papel, não se abria um processo. Esse papel ia para um lado, para o outro, até ser resolvido e depois deixado para lá. Né? E a gente está criando um processo, fizemos planejamento estratégico, estamos implantando esse planejamento estratégico. Ou a gente acabou com muita animosidade que tinha dentro do CCA. Primeira coisa que aconteceu logo que a gente assumiu foi um desentendimento de 2 funcionários, coisa que acontecia muito, mas não chegava na administração. O coronel chegou logo, deu logo uma suspensão, depois reuniu o pessoal e disse, gente, isso aqui é um grupo. A gente tem que tratar bem as pessoas para ser bem tratado. E as coisas têm acontecido. Ele fez referência aqui da perseguição a funcionários dele. Olha que coisa absurda, absurda. A primeira funcionária que foi liberada do serviço é porque não estava atuando conforme deveria. Chegava a hora que queria, porque era a gerente dele nessa área, Sim. não aceitou os procedimentos adotados pela nova gestão. As novas administrativas. Mesmo assim, nós ficamos. E quando comuniquei a ele que iria liberar, ele me aplaudiu. Ele disse, eu já disse, inclusive, a ela que tinha que ter esse compromisso com o clube, e ela disse que eu não era chefe dela, que ela só devia satisfações aos chefes. Então, parabéns, isso foi dito. A segunda que ele fez referência aqui, a mocinha não tinha a qualificação que o departamento financeiro queria, não é? De vez de demitir, botamos no sócio torcedor para ver se adaptava lá, e lá também não se encaixou. E aí vai fazer o quê? Eu aprendi com o Rafael, fazer mais por menos, Sim. economizar o máximo possível, não é? E fizemos isso. Dispensamos a pessoa. Então são essas coisas que ele passou como se fosse algo de pessoal contra ele, mas não existe em absoluto. O que nós somos são gratos. Agora, volto a repetir, os interesses do CSA são maiores do que todos nós. O CSA é maior do que todo mundo. E na condução da presidência, eu não abro mão de nada disso. Presidente Omar Coelho, como é que está a saúde financeira do Centro Esportivo Alagoano? Porque todo mundo tem planejamento. Na minha casa é tudo planejado. Na casa do senhor, eu creio que sim, né? Você tem um planejamento. Às vezes é uma coisa ali, outra coisa precisa de um ajuste. Às vezes foge um pouco, a gente dá uma ajustada, tal. Como é que está a saúde financeira do CSA? Existe alguma preocupação no sentido do CSA chegar ao final da gestão com déficit? Não, de jeito nenhum. Inclusive, é outro ponto que eu tenho que esclarecer. Quando ele sentou comigo e mostrou, fizemos juntos o planejamento, né? Era uma realidade. Ele estava aqui, era na gestão dele. Ele disse, olha, o nosso orçamento vai ser de 18 milhões. E aí, o ano, a folha tem que ficar em torno de 1,5 milhão. E a folha do clube toda, né? Logo depois, nós recebemos a notícia da implantação da CBF da janela. Sim. Né? O CCA, pela primeira vez nos últimos, talvez, 10 anos, conseguimos ter um primeiro semestre de vitórias, de conquistas. A gente só fazia perder, era desclassificado nas primeiras rodadas de tudo que era campeonato. Copa do Brasil. Copa do Brasil, Copa do Nordeste. O alagoano não. O alagoano a gente ia até o fim, ganhamos algumas, perdemos outras, mas tudo ótimo, tudo certo. O que é que acontece? Desse quadro, qual foi a nossa posição? Disse, não, nós temos que começar com uma equipe forte. Sim. E que era para ser sempre, né? Já tivemos o grande problema das renovações, que deveriam ter sido feitas em outubro, e se tivessem sido feitas em outubro, nós estaríamos com o Della Torre, ou então teríamos ganhado muito dinheiro com a ida do Della Torre para
o Japão, nós estaríamos com o Yuri, nós estaríamos com o Thiago, nós estaríamos com o outro Yuri. Yuri Lara, Yuri Mas não faço nada até você se eleger. Então, nós ficamos com um período curto a eleição, os jogadores valorizados. A eleição atrapalhou? Essas Atrapalhou, renovações? Sem dúvida alguma, atrapalhou. Porque tem o seguinte, de repente renovaria ele e o senhor e a outra chapa ganhasse, né? Sim, mas quem não queria delator, quem não queria... Até o Moza era unanimidade. Era unanimidade, né? Então não tinha esse problema. Fazer, esse problema não existia, né? Exatamente, não existia. A gente teria resolvido... nós teríamos renovado com os jogadores até com custo menor do que foi feito, porque houve uma supervalorização dos nossos atletas pela campanha maravilhosa que nós fizemos. Mas aí o que é que acontece, né? Quando nós vimos isso, vamos nos preparar e vamos buscar outros recursos para suprir isso e aumentar um pouco a folha. E foi o que nós fizemos. Não há risco algum. Está tudo programado, as receitas que irão entrar até o final do ano vão fazer com que a gente esteja de forma tranquila, né? Nós cheguemos ao final do ano com a diferença, inclusive. Nós estamos trabalhando para terminar o ano com superávit. Coisa que o CSA só teve quando jogou na Série A. Todas as outras foi deficitário. E a gente vai tentar mudar isso. Nelson, por favor. Tá. Aproveitando que a gente entrou nessa parte da questão financeira, né? O Rafael Tenório ontem falou sobre aquela questão da troca de banco, que ele tinha acesso e tal. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre. É muito simples. Eu assumi na segunda semana, talvez, eu recebo uma ligação do Rafael dizendo que ele queria que nós prestássemos conta. Eu, inclusive, disse isso aqui na época. Semanalmente dos recursos da obra, e eu disse que não iria fazê-lo, porque ele não tinha essa atribuição como presidente do conselho, mas o fiscal sim, a hora que quisesse lá, podia ter acesso. Mas depois nos reunimos e disse, o que você quiser, está aqui aberto o computador, como eu já disse. Na semana seguinte, eu recebo uma ligação dele, dizendo, você tirou 500 mil da conta do CSA. Primeiro... Isso aí se refere, o que o senhor está falando é referente da conta CSA, a conta da obra. Da Braskem. Da Braskem. Da Braskem. E aí eu falei para ele, eu digo, primeiro, como é que você sabe? Porque sigilo bancário é uma coisa séria no Brasil, não é brincadeira. Eu falei, não, eu consegui essa informação, porque ele tem altos investimentos no banco e gerente nenhum se negaria a passar isso para ele, mesmo sabendo que está cometendo um crime e que, se fosse denunciado, perderia o emprego. Aí eu disse, Rafael, eu não tirei do CSA. Esse dinheiro era do Felipe... Do zagueiro, né? Matheus Felipe. Que, por equívoco, você terminou mandando lá para cima. E na reunião do conselho, ele disse que não foi por equívoco. Ele que, matreiramente, ele levou, porque se passasse despercebido, era mais dinheiro para a obra. Só que o pobre no negócio é o futebol, não é a obra. A obra está lá. O dinheiro dela está toda lá, né? Aí passou. Na semana seguinte, liga de novo e diz, por que você tirou 360 mil da conta da obra? Eu disse, Rafael, eu levei quase um mês para que o banco me cedesse a senha. A pessoa, um presidente sem ter a senha. Não tinha jeito. Não, é um problema. E a gente sabe que não era isso, né? Era má vontade de... E aí eu levei quase um mês. Nesse mês, eu paguei a obra, para a obra não parar, eu paguei com dinheiro do clube. Então agora eu só estou compensando. Repondo. E diante disso, aí a diretoria, nós resolvemos, olha, não dá. Ou a gente vai denunciar o banco, né? O gerente ou a gerente, eu não vou aqui especificar quem foi, depois ligou para mim, dizendo, me desculpe, mas é porque isso não vai acontecer mais. Eu digo, não adianta mais. Quando se perde confiança, né? Então, colocamos, colocamos o dinheiro da obra no Sincred, que é uma cooperativa que oferece muito mais vantagem, a taxa de juros é melhor, os boletos estão saindo num custo bem menor. Quer dizer, tudo favorável a ele. Quando ele foi lá dizer que não botaria em banco pequeno, porque já tinha quebrado algumas vezes, ele teve essa conversa conosco, né? Sim. Aí eu disse, Rafael, me diga uma coisa, cara. Você viu dizer que o Sicredi vai quebrar? Ele fez, não, de jeito nenhum. Eu digo, então, se não vai quebrar é porque está seguro, né? É uma cooperativa segura
Eu sou fundador da Sicredi, como procurador de Estado, que começou como Juriscred, Foi, né? E depois se associou ao dos médicos, né? Que tinha outro nome. E aí o dinheiro está lá, está muito bem aplicado, o dinheiro está rendendo mais do que na sua conta. E você me ensinou isso, cara, que a gente fosse buscar o que era de melhor, né? Então, não tem problema. Aí, como eu disse, porque eu perdi o acesso. Mas ele é presidente do conselho. Na gestão dele, o conselho não tinha informação nenhuma. Só cobrava. Depois de muito esforço, foi que a gente prestou todas as contas, todos os anos em seguida, prestação de conta, porque nem isso tinha. Então, fica complicado. E me deixa, assim, triste, porque gosto dele, devo a ele, tenho uma ótima relação com ele e com a família dele, e acho que ontem ele não estava num bom dia. Eu prefiro que hoje a maré seja uma outra e que a gente possa estar bem. Entendi. Aproveitando que você falou essa questão do conselho, porque foi uma outra coisa que ele mencionou, que em outras gestões o conselho tinha mais liberdade do que na dele, né? Aí esse é que eu estou dizendo. Isso aí é brincadeira. Porque o conselho, na gestão dele, não recebia as prestações de conta para aprovar e foi complacente, deixando, a gente explicava, ia lá, explicava com a situação. Olha, porque o CCA subiu rápido demais, a contabilidade ficou para trás. Ele enaltece o Alfredo Cortez, né? E diz que não tem ninguém. O diretor financeiro do CCA é o do Alfredo Cortez. É o Cortez. É o Cortez. Contador, né? Contador Cortez. É o financeiro do CCA, ele. E como eu sempre dou a quem entende as atribuições e só cobro e fiscalizo, é o que acontece. Eu não tenho gerência. Cortez pode isso, Cortez pode aquilo. Cortez, o técnico pediu um jogador, é mais tanto. Pode, não pode? Olha, não pode. Não tem como. Não. Então, é assim que a gente tem agido. E o que é que ele faz referência é que quando ele quis prorrogar o mandato dele, aí o conselho realmente disse, aí não vai, não pode. E é isso talvez a grande mágoa que ele tenha, porque não ele queria prorrogar o mandato, que era uma coisa altamente lesiva ao CSA, era lesivo o CSA, ia ter judicialização, a gente ia ter problema, inclusive com o Profut, né? Então, na verdade, o sentimento que pode passar é que por ele ter passado muito tempo mandando no CSA, tendo o CSA como dele, né? Agora, como não é mais a mesma coisa, tenha tido essas rusguinhas. Mas eu não acredito que isso interfira no nosso relacionamento de jeito nenhum. Inclusive, no jogo, antes do jogo contra o Sport, houve uma reunião, não houve uma reunião lá no Mutange, todo mundo, tal... Não, ali ele foi lá para conversar, né? Ele, inclusive, ele me deu uma sugestão que eu acatei. Sim. Esse negócio de dizer, logicamente que no dia a dia a gente não tem, pode isso, pode aquilo, mas ele deu uma sugestão, disse, olha, quando for falar com jogadores, fale você sozinho, não fale com todo mundo, né? Com a diretoria toda, vá você só. E eu recebi esse conselho e adotei. E fui lá, né? E fui. E fui no meu estilo. Claro, né? Claro, cada um tem seu estilo. E o resultado foi muito bom, sabe? Jogadores ficaram muito satisfeitos. Depois, já que a gente achava que tinha um problema muito de falta de confiança, né? Depois das 2 derrotas para o Sport e para o CRB, houve uma quebra de confiança no elenco. Aí essa conversa nossa foi muito boa, com a comissão técnica também isoladamente, outra muito boa. Levamos um coach que teve e não era um coach esportivo, mas um coach para abrir uma visão, e que foi muito bom também. O resultado foi aquele magnífico. E o que deixa a gente meio assim é porque nesse dia ele teve no hotel, entrou ali pelo campo, e depois ele tem uma postagem dele numa discussão lá, ele disse, e aí o resultado você viu qual foi, né? Quando ele não teve conversa com os jogadores, como fazia no passado. Não é porque os jogadores nos pediram, né? Disse, presidente, e eu aprendi quando fiz meus cursos de futebol. Lugar de atleta e comissão técnica, lugar de atleta e comissão técnica. Não tem que ter cartola. Não tem que ter cartola. E aí eu não vou lá para assistir palestra dele. É uma ou outra só que eu
que eu presencio. Às vezes eu vou, almoço com eles e saio na hora da palestra. Porque é um lá. ambiente deles. A gente não Sim. tem que estar fazendo ali, né? E aí assistir também para depois se levantar e ir embora. Não acho que seja nada de producente em relação ao elenco. Muito bem, já são 13 horas e 39 minutos. Meu filho, você está adiantando o relógio, velho? Faço não. Eu preciso garantir o alpiste das crianças. Vou ali e volto já, conversando, batendo esse papo, que eu nunca gostei de entrevista, com o presidente Omar Coelho. Segura aí, viu, brother? Aguardem. Azulão eu sou o CSA. Bate-bola da 1020 no campo do seu rádio. Maceió AM 1020. Objetiva Distribuidora, a única distribuidora do estado de Alagoas que fornece os produtos Camponese Brandini. Então já sabe, Camponese Brandini é na Objetiva. Grupo Rafael Tenório, a confiança e qualidade que você merece. Então você já sabe, Camponese Brandini é na Objetiva Distribuidora. Informações 3241 1584. O melhor da vida você constrói pra tudo que você faz. Pode contar com a Carajás, tudo pra sua reforma e construção, tudo pra deixar perfeita a sua decoração. Venha sonhar com a gente aqui na Carajás. A gente descomplica e você pode muito mais. O melhor da vida você constrói pra tudo que você faz. Pode contar com a Carajás. Maceió AM 1020, o ouvinte em primeiro lugar. Atenção, nação azulina! Já somos mais de 8 mil sócios. Quem é sócio do Maior pode acompanhar a todos os jogos do Azulão de perto e ainda ter promoções e experiências exclusivas. Acesse agora mesmo www.sociodomaior.com.br. Lá tem uma categoria com teu perfil. Escolha teu plano e venha se juntar a essa nação. Se tiver dificuldades, chama a gente no WhatsApp 993397575. Sócio torcedor do CSA. A terra é azul. Centro Esportivo Alagoano, no mudante eterno vencedor. Maceió AM 1020, a rádio da gente. A informação está de volta. Rádio Maceió, todo dia com você. Bate-bola da 1020 no campo do seu rádio. José Elísio Silva. Matuto de Bataguara, não sei nem o que é que eu tô fazendo aqui. Trabalhamos em nome do grupo Rafael Tenório, Pitubania de Brasileiro, beba com moderação, sócio torcedor do Azulão. Ô, brother, você que é torcedor do CSA, perca tempo não, querido. Faça o seu sócio torcedor, porque a vantagem é grande. Já são mais de 8.500 sócios adimplentes. E quem é sócio do Maior pode acompanhar todos os jogos do Azulão de perto. E ainda tem promoções e experiências exclusivas. Acesse www.sociodomaior.com.br, tá? Lá tem uma categoria dentro da tua condição financeira, dentro do teu perfil. Tem alguma dúvida? Tem dificuldade de mexer em internet, essas coisas? Então você liga para o 99339-7575. 99339-7575 e todas as suas dúvidas serão tiradas, tá? Conosco também a Carajás. O melhor da vida você constrói pra tudo que você faz. Pode contar com a Carajás, tudo pra sua reforma e construção, tudo pra deixar perfeita a sua decoração. Venha sonhar com a gente aqui na Carajás. A gente descomplica e você pode muito mais. O melhor da vida você constrói pra tudo que você faz. Pode contar com a Carajás. Muito bem, vai construir, vai reformar, vai decorar, vai ampliar o seu imóvel, não perca tempo, vá direto na Carajás, tá? Abraçando o Álvaro Mendonça, o Abílio, o Alexandre, ao Tuca, a toda a família Carajás. Aliás, lá em Bataguara tinha um cara que falava assim, aliás,
Olha, a Carajás hoje, para quem não sabe, é a sexta empresa do país em material de construção, viu? Do Brasil. É a Carajás. Vem aí a Carajás Praia e vem aí também a Carajás Lagoa. Então serão mais 2 lojas aqui em Maceió. Aliás, no estado de Alagoas. Fora as outras, né? Fora as outras. Só aqui serão mais essas 2. Então a Carajás crescendo uma empresa 100% alagoana, mais de 50 anos já. Então tem toda uma história. Perca tempo não, querido. Tá barato, tá na mão, tá na Carajás. O melhor da vida, você constrói. Estamos conversando com o presidente do Centro Esportivo Alagoano. Daqui a pouco vamos falar um pouquinho de futebol também, né? Sim, porque sim. tem jogo hoje. Tem jogo hoje que começa 0-3. 3 milhões em jogo. Rapaz, 0-3. Aqueles... Nós vamos trazer esse dinheiro pra cá. Vai mudar os... Vai fazer 4 lá no América hoje. 3 tá bom, e ganhando os pênaltis. Não, e por quê? E o Carné pegando tudo. Pronto. Nos pênaltis, né? Pegando no jogo ele já pega tudo. Tá certo, tá bom. Não é fácil, não. Vamos falar de SAF, que agora é lei, regulamentada, já foi aprovado pelo Congresso, foi sancionado. Centro Esportivo Alagoano pensa no futuro próximo, a curto e médio prazo, em se tornar uma sociedade anônima do futebol? Inclusive está no nosso programa. Eu até tinha pedido assim que assumi que pegasse as nossas propostas para colar lá na minha sala e vou cobrar, insistir, porque fiz isso por onde passei. Sim. Porque eu acho que os compromissos que a gente faz com o eleitor devem ser cumpridos. Claro. Né? E o que é que eu dizia e digo? A SAF é o futuro. Nesse primeiro momento, quem está indo para a SAF são os clubes que estão com a corda no pescoço. Com dificuldades financeiras. Que não é a situação do CSA. Mas é o futuro, sem dúvida alguma. Porque existem algumas modalidades de você fazer a SAF. A primeira, inclusive, esse papo que eu vou dizer aqui, Sim. eu tive com o Cristiano Pupi, que foi um dos idealizadores e que trabalhou na formação da SAF. E eu, como passei a semana no Rio de Janeiro, estive com ele, né? E discutimos isso. Eu digo, o presidente Rafael, que ele conhece, disse, tá louco lá, dizendo que tem que ser uma SAF. Aí ele disse, olha, Omar, é o seguinte, primeiro a SAF existiu porque queriam fazer um projeto de lei em tramitação daquele deputado do Rio de Janeiro, Pedro Paulo, que era para salvar o Botafogo, né? Iam dar um cano milionário e o Botafogo ia sair ileso. E aí a gente chegou e disse ao presidente da República, disse, olha, por que a gente não trabalha uma coisa mais ajustada, né? E aí daí surgiu a SAF. Ela disse, a SAF serve inicialmente hoje para os clubes endividados. É uma redenção para o futebol, na verdade, né? Para o futebol daquele clube. A outra via da SAF é aquele cara que quer montar um clube de futebol. Sim. Ele não vai mais fazer uma sociedade sem fins lucrativos. Ele já faz a SAF, porque nela ele pode ser remunerado. Porque o que é que acontece? Se você, numa sociedade sem fins lucrativos, como o CSA, não pode ter divisão de lucro para ser os diretores, para ninguém. Quer dizer, se a gente tinha 23 milhões quando deixou a Série B, né? A Série A, quando caímos, ele não podia chegar e dizer, olha, os diretores vão levar tantos por cento isso aqui. Não podia, porque é vetado pelo... Claro. Quando se faz isso, se faz através de fraude ou simulação. Não é o caso. Aí ele disse, quando você vai montar uma empresa agora, eu quero montar uma empresa de futebol. Pá, vai. Outra oportunidade é, por exemplo, o CCA não está todo arrumadinho? Sim. O CCA cria a SAF, e é isso que a gente vai trabalhar, mas não agora, porque a gente está começando uma gestão, né? Cria a SAF com o CCA, dono dos 100% das ações. E aí eu vou escolher quem pode vir, quem pode não vir. Quem serão os mas parceiros. Eu mandando. Sei. E não entregar o CCA de bom-mejada a alguém aí, a um aventureiro qualquer, como aconteceu com o Valência, né? Que tá na miséria, o cara é um bilionário de Singapura, que não quer saber. O executivo de futebol também é de Singapura e vive em Singapura. Como Valência é um time de tradição
e eu digo isso porque meu genro é espanhol, Da Espanha, exato. e mantém essa me informado. A sociedade tentou resgatar e o bilionário disse, não, tá dá prejuízo, essa Deixa merda pra aí lá. não quero vender não, vai ficar aí mesmo. Quer dizer que o senhor pensa numa SAF diferente, por exemplo, do modelo do Cruzeiro? Não, claro, o Cruzeiro não é mais dono de nada, né? A nossa SAF aqui virá, quando a gente tiver mais amadurecido, ver como está funcionando essas coisas, a gente tem que aproveitar o que é de melhor. E não que o que surge Porque assim... tem que ter a maturação, Tem né? que ter. Isso é uma coisa natural. E aí para o CSA ser a dona da SAF, o CSA ser o dono da SAF, e aí sim, escolher quem são os seus players para poder, investidores, para vir botar no futebol. E não chegar a entregar para um cara, acabou o CSA, vai ficar cuidando do clube exclusivamente. Tá bom, seria terceirizada. Acaba-se também com a SAF, o dinheiro não pode ir, por exemplo, para os esportes olímpicos. Sim. Não é? E aí é matar mesmo, deixar só o futebol. E existe uma gama de coisas que o CSA pode acrescentar. E outra coisa, sabe, que eu sempre penso. Empresário só pensa em dinheiro. Investidor só quer lucro. Sim. Não é? Se futebol não desse lucro, aparecia algum louco para investir dinheiro? Não. O que é que existe no Brasil? Um péssimo nível de gestores. De gestores. Então, se o CSA está arrumadinho, está indo bem, não está com perigo de absolutamente nada, a gente vai chegar no momento certo, transformar na SAF. Veja bem, uma coisa interessante. Numa SAF, você paga o presidente. Sim. Você paga o conselho administrativo, que é o conselho deliberativo. Sim. Paga o conselho fiscal. O CSA hoje não tem dinheiro para pagar nada disso. Imagine se tivesse que pagar. Aí, a visão que o nosso presidente tem é de vender para um grupo. Mas aí a gente vai perder as nossas raízes. E eu não acho que o CSA, nem a torcida, quer uma coisa dessa. A torcida do CSA não quer um dono. Ela quer continuar mandando no CSA e quer que o CSA cresça. E para isso a gente vai etapa a etapa crescendo e vamos chegar aos nossos objetivos sem sombra de dúvida. Quando a gente falava aqui sobre a questão da SAF ainda, se vai, não vai, tudo, né? A gente mencionava esses modelos como o Botafogo, como o Cruzeiro e dizia, o modelo desses clubes que estão quebrados, o valor da SAF acaba sendo o valor da dívida, né? O valor do clube. E aí, quando você tem um clube que está em dia, está saudável, como o CSA, como você vai precificar isso para acionistas e tudo mais? Isso existe inclusive, empresas que precificam isso. Eu me lembro muito bem que foi até lá no meu escritório uma noite, Rafael discutindo sobre isso, de transformar, não existia SAF, transformar o CSA em empresa, porque o preço dele como presidente é muito alto. Ele veio para o CSA com a mente de empresário. Ele, na realidade, naquele momento, quando ele pega o CSA, eu costumo dizer isso, quem disse sou eu, viu? Que o CSA estava na profundeza do inferno. Exatamente. Estava no limbo lá. 10 quilômetros depois da profundeza, né? E ele chega ali como um empresário, investe, ele investiu, né? Óbvio que depois ele retirou. Retirou, né? graças a Deus. Mas ele investiu, o CSA estava quebrado da emenda. Exatamente. O CSA jogava 3 meses e não tinha nada, né? E recuperou o CSA com essa visão empresarial. E hoje o CSA é um time viável. Exatamente. Isso não tem como negar. Não tem como Isso negar. é fato, tá na história do CSA. Só que o CSA agora está em outro momento, né? E aí, mas voltando a esse período, Sim. ele discutindo essa questão, Sim. E aí ele disse, olha, o Botafogo de Ribeirão Preto se tornou uma empresa. Não era SAF, mas pegou e fez uma empresa SA. Como Sim. o Vitória chegou a fazer e fechou, o Bahia eu acho que tentou fazer e fechou, porque era um arrumadinho, né? E aí eu disse, você não conhece o presidente? Ligue para lá. Aí ele ligou, né, para o presidente da época do Botafogo de Ribeirão Preto. E ele disse, não, Rafael, nós fizemos esse investimento, 49% das cotas passamos para ele, é por isso que eu sou o presidente do conselho administrativo do clube, né? Houve uma mudança, eu digo, 49, não 51. Porque tudo diferente. o Rafael era... Porque o Rafael dizia bem assim, como é que se alguém vai investir dinheiro se não tem o controle?
se investe sem ter o controle. Quando a coisa é bem feita e arrumada, certo? Se bota dinheiro onde sem ter o controle, né? Necessariamente não é. Aí dizem assim, hoje eu não seria presidente do CSA por menos de 150 mil. Tá, é a visão dele. Eu estou aqui consciente e vim no intuito de saber que não vou tirar nada daqui. Talvez prestígio na área que eu não tinha, né? Sim. Essa área do futebol. Vai depender dos resultados. Depende do resultado. O torcedor é resultadista. Exatamente. Se o senhor não ganhar nada, meu amigo. Visibilidade aparece, porque eu não vou a um lugar hoje que as pessoas me descubram, e eu já sou fininho assim, então fica mais fácil, né? Eu sou 2 pontos de referência num só, né? Careca e gordo. Então é de lascar. Já era fácil de localizar antes, né? Já é. Então o que é que acontece? Fora isso, eu não estou aqui para ganhar dinheiro, eu não vim para cá para ganhar dinheiro. Não me interessa, nunca tive espírito de empresário, não sou empresário, né? Nem quero ser. Agora quero ser um bom gestor, como eu fui durante toda a minha vida, por onde passei. Eu só quero dar continuidade. Presidente Omar Coelho, vamos falar agora de futebol e daqueles cabas que chuta bola. O povo chama de jogador. Centro Esportivo Alagoano, já que a gente está falando do CSA, esse início de Série B, embora ano passado foi difícil, ano retrasado também, mas o Moza chegou depois. Né? Ele chega depois e recupera o clube. Esse ano é diferente, porque ele começa. O CSA hoje tem 33% de aproveitamento. De 18 pontos possíveis, conseguiu 6. Que está aquém do que foi planejado, eu não tenho dúvida disso. Totalmente. Não está bem aquém? Muito aquém. O CRB, Alagoas, eu torço muito pelos clubes de Alagoas, numa situação também delicada. Os dois começaram muito mal. Hoje está a 2 pontos no outro. Né? Então ninguém está bem na fita. Como é que está lá o ambiente interno? O que fazer para mudar essa situação? A janela só vai abrir mais à frente. Quando a gente olha no papel, o time não é o estandarte da miséria, não é, né? Mas o CSA fez algumas opções de trazer jogadores, alguns que estavam até parados, né? O zagueiro, por exemplo, o Sassá, não deixa de ser uma aposta. Nós sabemos o potencial do Sassá. Mas como fazer para recuperar esse CSA, para voltar ao torcedor ter confiança nesse time? Veja bem, eu vou falar aqui de... O senhor que está lá no dia a dia, eu não estou. Eu estou aqui de fora. De uma maneira geral, né? Diga aí. Nós fizemos o elenco, montamos o elenco, conforme toda solicitação do nosso executivo, do Ítalo Rodrigues, sim, e do Moza, em conjunto. Os dois em conjunto. O Ítalo e o Moza. E mais o Denis, sim, né, que é o assistente do Moza. Do Moza. Tudo que pediram, a gente fez um esforço imenso e está aqui. Está entregue. Né? Não foi o melhor, não seria, porque o Moza queria aqueles 4 que foram embora. Mas não era possível. Né? Então, esse é o quadro. Para a gente digamos assim, muito ruim a atual performance, porque a gente não vê o time jogando para merecer estar tendo essas derrotas. Sim. Né? Não só foi contra o Sport, foi contra o jogo do Bahia, nós jogamos bem. Até contra o América Mineiro, aqui, time de Série A, um time com outra estrutura. Nós demos um show no primeiro tempo. E depois, no segundo tempo, por causa dos 3 gols, a gente se abateu muito. Mas quando eu fui ver depois, sem a emoção, a gente também, no segundo tempo, a gente não foi tão ruim. Tão miserável. Nós jogamos bem agora. As bolas entraram. Né, as do América entraram, do CSA não. Com o Vasco, a mesma coisa. A gente tem tido boas partidas e tem um problema no ataque que não bota a bola para dentro. Né? Antigamente eles nem chutavam. Aí o Moza... E só que o Moza disse, pô, eu peço. Eu digo, eu sei, porque eu acompanho os treinos. Claro. Né? E a cobrança tem sido muito forte entre eles. Na conversa que eu tive com os jogadores antes do jogo do Sport, eles todos disseram que tinha uma dívida muito grande com o Moza. Porque o Moza tem o grupo 100% na mão. A torcida não entende, diz que é arrogância, que é isso. Quando ele diz assim, o meu time é o melhor, meus jogadores são bons, né? A torcida não entende que aquilo ele tá valorizando o time dele. Os caras que vão se matar pelo time. Que vão correr por ele. Né? Por ele. Exatamente. Aí não entende, aí fica arrogante. Não sei. Ele é um baita de um treinador, né? É um treinador ainda em crescimento, mas o CSA não envergonha a ninguém.
Tirando o jogo do Brusque, que desandou feio mesmo, mas aí você tem a questão do cansaço. Aí a torcida, mas vai dizer cansaço. Mas o CSA hoje é o time que mais jogou no Brasil, dentre os times de Série A e Série B. Jogou 30 jogos, né? 31. Mais 31 jogou. Já, 31. Entendeu? Por causa da infelicidade do alagoano que nós deixamos escapar pelas mãos. E isso aí, como eu sou um homem temente a Deus, Sim. e eu acho que isso são os desígnios. E que ele, por ver o trabalho todo que está sendo feito dentro e fora do campo, vai nos recompensar. Sabe? Eu tenho plena convicção disso. E acredito que a coisa vai ajeitar e melhorar. De toda essa miséria, esse ainda é o melhor início de campeonato de Série B que nós já tivemos. A gente sempre estava na zona do rebaixamento mesmo, né? Hoje nós ficamos... Com exceção da do Cabo, né? Uma vez... Da do Marcelo Cabo lá atrás. Que teve um início muito bom. Lá Quando que a gente de 18. Sim, mas ali a gente tinha um time que vinha desde a Série D crescendo, né? É. E esse conjunto a gente vai começar a dar agora. Quando eu renovei os contratos, eu disse, contrato 2 anos. Porque o medo era dezembro. Mas bicho, a gente jogar fora um planejamento inteiro. Porque por causa de um mês, vamos nos esforçar para conseguir mais recursos e em dezembro pagar o que tem que ser pago. Mas a gente precisa ficar com um corpo, né, para depois só incluir. Chama de espinha dorsal, né? Espinha tem uma dorsal, base, exatamente. Né? Mas eu estou muito confiante, apesar de tudo. O CSA continua observando. Nós vamos... Tá no mercado. Na janela. O radar tá ligado. Tá ligado. Na janela a gente vai buscar o que tiver faltando pontualmente. E assim, o CSA, você fez referência de alguns jogadores que estavam parados. Sim. Na verdade, a gente não foi buscar, eles vieram. Eles vieram, né? É o que mostra a credibilidade que hoje tem o CSA. Por exemplo, um zagueiro como o Anderson Martins, que é um cara de um nível elevadíssimo, ele parou de jogar futebol porque quis, não foi por um machucado nem nada. Ele quebrou o nariz no Bahia e parou. Sentiu já estava com a vida resolvida, né? Sentiu falta. Veio para cá, pediu para passar 3 meses treinando. E se o Moza, se ele se recuperasse, se o Moza quisesse, a gente faria um contrato. Foi assim que fizemos. O Sassá é diferente. O Sassá nos foi oferecido em dezembro. Né? Houve um movimento todo para querer. Eu disse, não, eu não quero o Sassá aqui. Pelo amor de Deus. Né? traga o Saci. Não quero esse cara por aqui. E aí, quando chegou agora, né, há 2 meses, o Moza disse, trabalhei com ele. No Cruzeiro, né? Trabalhei com ele. E trabalhou com ele também no Curitiba. Trabalhei com ele. É um menino, porque é um menino, o Caba não amadureceu. É um menino brincalhão, boa coisa. Tem um lado que realmente é o que atrapalha a carreira dele. Mas agora, aos 28 anos, disse a mim que quer voltar porque é 28 anos. Ter a chance. Ainda não, é a última chance. É a última chance. E aí, uma coisa... quando ele foi oferecido aqui em dezembro, o salário era 150 mil reais. Era o que queriam por ele. Hoje ele vem aqui com uma coisinha só para justificar o fato... É produtividade? De estar... O contrato dele? Por produtividade? Toda a produtividade. Ele está aqui só porque tem que ter um vínculo. Então, 2 salários. Sim. E aí ele... Entendeu? Produtividade é que vai dizer. E cláusulas bem claras de caso de algum problema extracampo. E eu tenho recebido nas folgas ele num bar, numa coisa. Agora, não vimos ainda bebida, não vimos nada. É um cara... Tem também falta dele na igreja. Tem, então melhor ainda. Tem na igreja, é sério. Não vi. Numa igreja evangélica. Que ótimo. Igreja não, mas ele está realmente nisso. Isso é verdade. Mas ele mudou, ele disse que mudou. E aí, precisa, né? 28 anos tem potencial. Porque é a vida dele, não é a minha, não é de ninguém, é a dele. Se ele não se preocupa com isso. E ele disse ao Ítalo que tem muita gente que depende dele. A gente sabe que jogador de futebol geralmente tem muita, né? E estamos aí. Então, recuperamos esses jogadores. Hoje temos uma zaga de alto nível, de Série A, né?
E as coisas vão funcionar. Vão acontecer. Eu não tenho dúvida. Mas na última entrevista do Moza, ele disse o seguinte: vamos pensar agora jogo a jogo. Porque o torcedor azulino ele se tornou exigente demais, pela própria performance do clube. Né? O CSA, quando chega na B, ele sobe, cai no ano seguinte, mas bate na trave. E ano passado bateu de novo. Então o torcedor já não pensa mais em permanecer na Série B, que eu digo aqui todo dia, o nosso futebol é de Série B. E eventualmente ele vai subir para uma A. Porque você tem que olhar o contexto do Estado, as dificuldades, etc, etc. Mas o torcedor não renda, né, bicho? Nós Sim. não temos um estádio que não cabe ninguém. É o que eu digo. Tudo isso pesa contra nós. Não significa dizer que não pode se planejar para subir e permanecer lá. Não significa dizer isso, mas tem dificuldades em relação a outras praças, a outros estados. Tem uma condição financeira bem melhor, para bancar time e tal. Tá aí o time do Ceará, né? 40 mil sócios. O CSA tá aí querendo chegar a 10 mil. Não é isso? E coisa que só aconteceu na Série A. Na Série A, né? Chegamos a 10 mil só na Série A. E agora a gente ainda está no início da Copa do Brasil e já estamos chegando aos 9 mil. Para encerrar da minha parte, até porque o horário já se foi, a gente fica conversando, a hora vai embora. O foco continua sendo o acesso ou pensar jogo a jogo, primeiro a pontuação da permanência, como foi em 18, depois vamos ver onde chega, os reforços que chegarão, creio eu que serão pontuais, né? Claro. Pontuais, quando abrir a janela. O que é que o senhor está pensando agora? O que é que vocês conversam internamente? Não, eu fui orientado a dizer que vamos pensar nos 45, né? Mas eu não posso deixar de pensar nunca no acesso. Sim. Porque o CSA é um clube, é um time que nunca entrou para competir. Mesmo quando sabe de toda a realidade, né? A gente briga pela cabeça. Quando eu fiz a programação da Copa do Brasil, sim, que a gente sabe o quanto é difícil, né? Eu estabeleci o bicho até a final. Eu disse, olha, na final nós vamos ganhar. Na final? Na final. Na decisão do Campeonato Brasileiro. Estava tu vindo sonhando, foi? Não, mas eu vivo sempre olhando para frente. Não, mas tá certo. Eu lembro que... Tá certo, não é proibido não. Sabe? Não é proibido não. Pensar mesmo pequeno sabendo comigo, mesmo sabendo da dificuldade. Exatamente. Porque mudou muito, né? Essa Copa do Brasil antigamente, quando equipes como o Santo André, o Criciúma... Era outra, né? Era totalmente diferente. Agora a elite entra depois. Exatamente. Eu ia dizer que eu lembro que em uma entrevista anterior a gente, pelo telefone, você, presidente, tinha falado que o bicho da Copa do Brasil era progressivo, né? Então já foi com essa mentalidade de mostrar aos jogadores. Na segunda fase vocês vão ganhar isso, mas passada a terceira ganha isso. Não, e para essa hoje que é... E a virada hoje é quanto? Eu posso dizer que é uma missão quase impossível, né? Mas... Eu dobrei. Não existe, no futebol não existe o impossível. Se ganhar, o CSA vai ficar com quase nada. Não existe o impossível, é o improvável. Mas aí eu pego o quê? Trazendo o Flamengo pra cá pra dar uma cacetada no Flamengo. Aí eu encho o estádio, né? Eita, são 14h07, a capital alagoana, um bate-papo de quase uma hora aqui com o presidente Tomar Coelho. Alguma coisa que nós não conversamos, que o senhor queira colocar, uma mensagem pro torcedor azulino, por gentileza, fique à vontade. Eu só quero agradecer e pedir, inclusive, para todos os envolvidos nesse barulho, nesse ruído. Nesse barulho, né? Vamos tentar pensar no CSA, né? Cada ruído desse incomoda. Esses ruídos chegando aos jogadores. Já imagina os jogadores pensando, eita, no final do ano a gente vai estar com o salário sem receber. Isso não é produtivo para o clube. Isso mela a imagem. E quando não há essa situação, né, atrapalha as coisas. Então vamos pensar no CSA, fazer com que o CSA continue crescendo, a torcida continue nos apoiando, né? As críticas devem vir sempre, mas nunca deixar de apoiar o nosso time dentro de campo. Vocês foram fundamentais. No jogo contra o Atlético, veja como o América, quando levamos o primeiro gol, a torcida começou a vaiar, desestabilizou tudo, né? Poderíamos ter perdido um jogo por 1-0 só, ou até mesmo empatado, e hoje está em outra situação. Então a torcida tem e deve cobrar com veemência. Agora, dentro de campo, todos nós devemos ser CSA. Pedir ao torcedor que faça seu sócio e a certeza de que nós vamos continuar trilhando pela correção, pela transparência,
visando um CSA cada vez melhor. Muito bem. Sabe como presidente Tomar Coelho, alguma coisa? A gente tem que marcar um dia, porque eu já foi tanta conversa, né? Que a gente não falou sobre a liga, né? Dos clubes que... Aliás, o senhor estava no Rio de Janeiro. Pois Atenção, prorrogação do programa, parte 2. Vamos fazer o seguinte. Vamos combinar. Eu estou indo no domingo para o Rio. Segunda-feira nós vamos ter uma reunião do grupo da Liga, onde nós vamos assinar um documento chamando os poderosos, né, que estão na Libra, para vir conversar, né, porque a visão deles, dos grandes, é que essas diferenças têm que permanecer, e se com essas diferenças a gente não cresce o futebol brasileiro, e aí quando eu voltar de lá com tudo certinho, a gente tem aqui um programa para falar sobre na Europa, na Europa, salvo engano, a metade, 50% é igual para todo mundo. E os outros 50% da liga deles é de acordo com o ranking. Não, o futebol forte, que é o que nós fazemos parte hoje, é assim, 50 igual para todo mundo, 25, 25. 25, 25. A Libra, essa que é 40, 30, 30, e uma diferença muito grande do último para cima, 6% praticamente. Quando na Europa é de 3 alguma coisa, do maior para o menor. Né? Deixa os clubes mais equilibrados. Logicamente que a gente não vai começar assim, né? Porque ainda os caras estão muito arraigados daquele poderio que tem. Mas a lei do mandante veio para nos ajudar muito. Sim. Porque se a gente ficar lá e cá, eles vão ficar com 7 jogos, com o direito à arrecadação de 7 jogos, e aqui estão o restante. Pronto. Né? E aí eu quero ver quem é que vai quem tem mais ganhar mais, né? Mas eu me comprometo a voltar aqui. Muito bem. Para a gente tratar muito obrigado. Eu agradeço pela sua presença. Muito obrigado por esse bate-papo. As últimas do Azulão, por gentileza, Nelson André. Bom, hoje o Azulão vai... Hoje é a missão quase impossível. Quase. Não é impossível, é quase impossível. É a missão quase impossível, né? Contra o América Mineiro, às 19 horas em Belo Horizonte. A gente espera que... Bom, agora depois dessa notícia, né? A gente espera que o time vai entrar com a faca nos dentes. E a provável escalação, assim, dada as questões de desfalques que a gente vai ter, como o Giovani, por exemplo, o Lourenço que não vai poder jogar... O Gabriel tava cansado demais, cansado, talvez não jogue. Talvez não jogue também. Ele também tava aparecendo... E aí é que é um líder danado. E né? O América veio com o time alternativo, né? Quando o pessoal saiu e mandou o Gabriel voltar para Maceió, né? Sim. Ele disse, eu sou o capitão. Eu sigo com o pessoal. Tá vendo? Sabe? Esse aqui é um atleta, né? Exemplar. Exemplar. Muito bem. E a gente espera, assim, que nesse espírito, com esse espírito, o CSA vá lá e busque o melhor resultado. A gente deve esperar a provável escalação com o Marcelo Carné, Igor, Marcel, Werley e Hernandes. Aí vem Giva, Luiz Henrique e Anrolim. E aí no ataque fica aquela incógnita, né? Porque todo mundo já jogou muito, né? Então eu diria que provavelmente a gente pode ver aí Marco Túlio, Lucas Barcelos e Bruno Mezenga. É um time provável, né? Provável. Muito bem, olha, são 14 horas mais 11 minutos, agradecendo a você. Olha, me desculpem os áudios que não foi pro ar, muita coisa para ler, mas era importante esse bate-papo. Tá? Vocês nos conhecem e sabem o carinho que nós temos por todos vocês, torcedores. Tá aqui altíssima quantidade de pessoas nos acompanhando no YouTube, nas rádios, a Voz, Rádio Litoral, em tudo que é internet aí. Tá bom, graças a Deus, tá? Trabalhamos em nome de Compre Mais, Objetivo Distribuidora Verdes Mares, Água Mineral Verdes Mares, Pitu Mania de Brasileiro, beba com moderação, sócio do maior... Atenção, torcedor! Torcedor, tá perdendo tempo, meus amores. Faça o seu sócio torcedor o quanto antes, tá? www.sociodomaior.com.br. Se tem dúvida, liga para o Zap 993397575. E conosco também a Carajás. Tá barato, tá na mão, tá na Carajás. O melhor da vida você constrói. Obrigado, Omar Coelho, Nelson André, boa tarde. Meu caro Diogo Martins, muito boa tarde, tá certo? Abra seu coração, não esqueça, somente Ele, não há outro, viu? Somente Jesus Cristo é o Senhor. Boa tarde. O melhor do futebol, fique ligado no time da Maceió. A 1020 é a melhor que há. Com a 1020 a galera vai vibrar. A 1020 tem a melhor transmissão. É Maceió, a 1020 é emoção.
Bate-bola da 1020 no campo do seu rádio.